Olá, alunos de agrometeorologia! Agora a gente vai aprender, nessa parte 2 da aula de classificação climática, a realizar a classificação climática utilizando o algoritmo de Köppen-Geiger, tá? O algoritmo de classificação. Pessoal, então basicamente, para a gente fazer, determinar a classificação climática de uma determinada região, a gente precisa ter os dados das normais climatológicas, de precipitação, temperatura média compensada, que é a média da média dos dias, né, a temperatura do dia, a temperatura mínima e a temperatura máxima em alguns casos, mas normalmente só a mínima já vai nos atender, ok? Então, o que a gente faz? Baixa os dados do site do INMET da Normal Climatológica. Normalmente ele vem com uma tabela desse formato aqui, né? Normalmente você baixa uma planilha para cada variável dessa. Nesse caso aqui, eu baixei todas as variáveis, né? Todas as variáveis das normais climatológicas e juntei aqui numa única planilha de Excel, né? Ó, temperatura média compensada. Deixa eu selecionar aqui todas, né? Aqui colocar todos os estados. Aqui eu coloquei uma função filter para identificar. Aqui você tem, por exemplo, todos os dados das normais climatológicas fornecidos pelo INMET, ó, de 1981 até 2010. Então essa aqui é a última normal climatológica lançada pelo INMET. Acredito que eles agora em 2020 eles devem estar para lançar a normal climatológica mais atualizada até os dados ali de talvez 2021. Esse ano ou próximo ano acredito que eles já vão lançar uma normal climatológica mais atualizada, mas enfim, no momento é essa que a gente tem disponível, ok? Por exemplo, aqui eles têm estado e os municípios que você tem esses dados da normal climatológica, né? Por exemplo, a gente vai aqui, ó, Minas Gerais, Uberlândia, se a gente quer fazer o dado usar, né, os valores de Uberlândia, né? Aqui a gente tem para temperatura, chuva, temperatura máxima, temperatura mínima, ok? Aí eu passei o algoritmo de classificação climática de Köppen para essa planilha de Excel, né, que eu denominei algoritmo de classificação climática de Köppen-Geiger, né, e fiz uma organização em todo o algoritmo de uma forma simples para a gente fazer a classificação climática de Köppen para a região para o município que a gente quer, ok? Vamos ver como é fácil fazer essa classificação. Deixa eu dar um zoom aqui. Basicamente, ó, ele vai ter a identificação climática e a gente vai encontrar cada tópico desse daqui. Vamos olhar aqui, vamos fazer primeiro a classificação climática para o município de Uberlândia, né, que é onde a gente está, a sede do Instituto Federal Campus Uberlândia, que é o foco dessa aula de hoje, ok? Basicamente eu já fiz essa classificação e a gente vai ver que ela vai dar na classificação AW, né, que é clima tropical com estação seca de inverno, né? E vamos ver por que ela vai cair nessa classificação. Então vamos aprender a fazer essa classificação sem ver essa classificação que já foi feita aqui, ok? Basicamente, o que a gente vai fazer? Organizei uma planilhazinha aqui com os dados das normais climatológicas. Eu só peguei aqui dessa planilha aqui e trouxe para cá, para o município de Uberlândia, ok? Então aqui eu tenho a normal climatológica de chuva, ok? O que a gente vê aqui? Observação: chuva, normalmente a gente mede ela em milímetros. Milímetros é uma lâmina, né? Uma altura de água que precipita sobre a superfície. Como a gente viu nas aulas anteriores, por exemplo, uma lâmina, uma chuva de 1 milímetro, quer dizer que precipitou 1 litro de água por metro quadrado. Lembra que essa foi a observação que eu disse que a gente não pode esquecer nunca, né? 1 milímetro de chuva ou de evapotranspiração corresponde a 1 litro de água por metro quadrado. Para fazer essa classificação climática de Köppen-Geiger, a gente vai precisar que esses valores eles só mudem a unidade. Ao invés de milímetros, a gente vai vê-los em centímetros, ok? Então aqui está chuva, precipitação em centímetros de água, né? Basicamente divide por 10, já que 1 centímetro tem 10 milímetros. Então para converter de milímetros para centímetros, dividir por 10. Aqui ela já está convertida, já está os valores em
centímetros, por exemplo. Precipitação total média anual de Uberlândia, 160,61 centímetros. Essa mesma coisa de 1.606,1 milímetros, ok? Então aqui já tem os dados. Temperatura média compensada, né, do município, média mínima, a média da máxima, né, tanto dos meses como do ano, e evapotranspiração, mas a gente não vai precisar desses dados aqui de evapotranspiração. Eu só trouxe aqui, mas a gente não vai utilizar, ok? O que a gente já pode começar a inferir aqui antes de ir para a tabela, para o algoritmo de classificação, né? Para definir aqui uma coisinha aqui nessa planilha aqui do algoritmo, ok? Tá. Aqui a gente tem um Uberlândia. O que a gente já pode observar aqui? Em quais meses do ano a gente tem a maior concentração de chuva nesse município? Basicamente aqui, ó, outubro já começa a subir, mas a concentração de chuva aqui bem marcante, a gente já só vê aqui, ó, novembro, janeiro, fevereiro e finaliza aqui em março. Aí você já vê que abril já cai bruscamente aqui para 8,32 centímetros, maio, junho, julho já fica menos de 1 centímetro de chuva, já é muito baixo, agosto ainda é muito baixo, outubro inicia um pouco a subir. Mas se a gente perceber, o nosso volume acentuado de chuva, ele vai ocorrer principalmente no interior do período do inverno, do verão, né? O verão vai de 22 de dezembro até 21, 22 de março, né? Então, a nossa quadra chuvosa aqui do município de Uberlândia, ela está concentrada principalmente nos meses de verão, ok? Que vai de dezembro até março, né? Então aqui a gente já tem uma característica que a gente vai utilizar dentro da nossa chave de classificação. Então já observei isso. Vamos observar agora a temperatura média, né? Qual o mês mais frio aqui de Uberlândia, que a gente está vendo a normal climatológica? É o mês de julho, né? Tendo em vista a média, né? A normal climatológica seria o mês de julho. Mas qual a temperatura média mais fria do mês de julho? 19,2 graus. Então, assim, nessa característica histórica média, a temperatura média do mês é de 19 graus, 19,2 graus, né? Então, a gente vai ver que muitas vezes ele tem um marco ali dos 18 graus. Então, a gente está acima de 18 graus, ok? Então, a gente já tem essa característica. Então, a gente tem uma estação invernosa aqui, que do ponto de vista médio, um pouco, não muito bem definida, né? Você tem temperaturas mais baixas no inverno, mas não é acentuadamente tão baixas quanto os meses ali de outono e do final e no início da primavera, né? Então, assim, a gente não chega a ter uma estação invernosa com a definição muito grande. Quando a gente vê nas mínimas, até que a gente encontra temperaturas mínimas menores, já que as mínimas aqui elas consideram mais a chegada de frentes frias, ok? Então, essas são as características iniciais que a gente fez antes de ir para a chave de classificação. Então, já observamos como se comporta a sazonalidade de chuva, como se comporta a sazonalidade da temperatura média, e como se comportam as temperaturas mínimas, ok? Então agora a gente vai entrar aqui no algoritmo de classificação para a gente chegar, gente, em qual letrinha a gente vai ter, qual grupos e subgrupos a gente vai ter para o município que a gente está classificando, ok? Então ela é bem simples, ó. No item 1.1 a gente faz a identificação do clima, né? Tendo em vista a precipitação em centímetros, temperaturas em graus centígrados ou graus Celsius, ok? Então o que é que ele fala no item 1.1? Identificação da zona fundamental. Caso a temporada de chuva ocorra, então a gente vai olhar a temporada de chuva que a gente já fez até essa análise prévia, né? Então as chuvas ocorrem em torno do inverno. Então chove, a chuva ela é acentuada nos meses de inverno, de julho até setembro? Não, Uberlândia não chove de julho a setembro. Uberlândia chove, na verdade, de junho a setembro.
Uberlândia chove, na verdade, principalmente nos meses de verão, né? Então a gente volta aqui. Em torno da estação do verão? Sim, né? Então Uberlândia chove em torno da estação do verão. Então, como a gente se enquadrou nesse segundo item, a chave de classificação, ou algoritmo de classificação, ele manda a gente pular obrigatoriamente para o item 1.3, né? Então a gente nem precisa ler aqui o item 1.2, a gente já pula para cá, né? Chuvas de verão. Vamos lá. Então, chuvas de verão. Caso a precipitação total anual. Então a gente vai olhar agora a precipitação total anual, média da precipitação total do ano, né? Aí o que ele diz? Caso seja inferior à temperatura média anual acrescida de 14 unidades, a gente vai se dirigir para o item 2.1. Caso contrário, caso essa precipitação seja menor do que a temperatura do ar, né, o valor de temperatura média do ar, mais 14 unidades vezes 2, a gente vai pular para o item 2.2. Caso contrário, caso ela nem seja menor do que temperatura mais 14 graus, ou duas vezes temperatura mais 14 graus, a gente vai pular para o item 3.0. Então vamos analisar a situação aqui de Uberlândia aqui, para a gente ver o que a gente vai pular. Então o que a gente vai fazer aqui? Temperatura mais 14 unidades. A gente chega aqui a um valor de... vamos organizar essa tabela melhor aqui. Vamos fazer aqui. Vamos organizar isso daqui para a gente ficar mais claro. Então ele tem duas situações aqui. Temperatura mais 14 unidades, né? Seria a primeira temperatura, a primeira situação. Ou então a gente tem duas vezes a temperatura média do ar mais 14 unidades, ok? Ou a situação que nem é uma nem outra, né? Então aqui a gente tem temperatura, que é os 22.3 mais 14 unidades, a gente chega a 36.2. A segunda situação seria a primeira vezes 2, né, que é a temperatura mais 14 vezes 2. E a gente chega em 72.6. A precipitação total anual é menor do que o 33.6? Não, não é, porque ela é 160. A precipitação é menor do que o 72.6, que é a segunda situação? Não, não é. Ou seja, a gente nem se enquadra na primeira e nem se enquadra na terceira situação. Ok? Nem essa primeira, nem essa terceira. Então ele fala, então se dirija para o item 3.2. Se a gente não se quadrou nenhuma nem outra, a gente vai se dirigir agora para o item 3.0. Ok? Então a gente já viu o seguinte, que o 2.0 seria para as regiões de clima B, clima árido ou semiárido. Você vê que a gente não caiu nesse 2.2, ele já mandou a gente pular diretamente para o item 3, né? E o item 3 são as regiões que vão se quadrar ou no clima A, ou no clima C, ou no clima D, ou no clima E. Então vamos agora analisar isso. Então o clima B foi descartado, né? Então esse início da chave serviu para a gente descartar o clima B, para esse local. Então vamos ver agora a primeira situação, né? A temperatura média em todos os meses, se eu olho a temperatura média de todos os meses, ela é maior ou igual a 18 graus? Vamos olhar. A gente já até viu isso. Temperatura média aqui todos os meses é maior que 18 graus? Sim. A gente não tem nenhum mês que tem temperatura menor do que 18 graus. Então a gente se enquadrou nessa situação. Entendeu? Então, você vai ver que os outros ele pergunta se a temperatura está entre menos 18, né? Temperatura do mês mais frio, mais quente, e a outra do mês mais frio. Enfim, a gente não se situa nessa segunda situação e nem muito menos na terceira. Então a gente já se enquadrou na primeira. Então ele diz, se a gente se enquadra nessa primeira, temperatura de todos os meses maior ou igual a 18 graus, a gente vai ter que pular automaticamente para o item 3.1. Então, quando a gente caiu no item 3.1, a gente já chegou na primeira letra, ou seja, a gente já identificou o primeiro grupo, né? Então a gente já sabe que a nossa classificação, a classificação geral de Uberlândia,
ela já é do grupo A. Então vamos escrever aqui, ó, Uberlândia, a primeira letra já é o A. Ok? Primeira letrazinha para Uberlândia. Vou colocar aqui, centralizar, pá, aumentar essa letra aqui, ó. Então já sei que Uberlândia, na classificação de corpo, a primeira letra é A, né? Vocês já viram isso? Ok. Então vamos continuar no algoritmo. O que diz o item 3.1? Se a menor precipitação total mensal é maior ou igual a 6 milímetros, vamos olhar. A gente tem, se a menor precipitação total mensal é maior ou igual a 6 milímetros. Quer dizer, se a menor precipitação total mensal é maior ou igual a 6 milímetros. Vamos olhar aqui. A gente tem precipitações menor que 6 milímetros. Não tem? Os meses aqui, ó. Na verdade, maio, junho, julho, milímetros não, centímetros, a unidade que está trabalhando chuva. Maio, junho, julho, agosto, setembro é menor que 6 centímetros de chuva. Então, essa primeira situação aqui do algoritmo era só se a gente tivesse prestações nos meses sempre maior que 6 centímetros. Então, essa situação aqui, a gente já não se enquadra. Então, a gente já vai pular para a segunda situação, né? Ó, vamos ver se ela se enquadra na segunda situação. Então, se a menor precipitação mensal, ou seja, o mês que tem uma maior chuva, for maior ou igual a 10 menos 0,4 vezes a precipitação anual. Então vamos ver aqui isso daqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Vamos ver se a gente se enquadra nessa situação aqui. A segunda situação aqui seria essa daqui, né? A forma que ele está falando, ó. Tá? Vamos ver. Vou aqui deixar ela de branquinho e colocar só vamos ver se ela vai se enquadrar nessa situação. Ela diz, ó, igual, vamos fazer a conta, 10 menos 0,04 vezes a prestação total anual. Tá? Então esse valor aqui daria 3,57. Vamos ver aqui de novo o que, é que o algoritmo fala nessa segunda ali, ó. Se não, né, se ela não se enquadrou na primeira, e se a menor precipitação mensal anual, é maior ou igual a esse valor, vamos ver aqui, já deu 3,3, a menor precipitação é maior ou igual a esse valor de 3,57? Não, por quê? Porque a menor é o 0,78, e ela é menor, na verdade, do que o 3,57, né? E nessa situação aqui, ele queria que ela fosse maior ou igual, né? Ela é menor ou igual, então esse item aqui a gente já descartou. Então, nosso clima nem é AF, clima de selva tropical, né? E nem é um clima de montanhas, né? De monções também. Então, ela nem é esse, nem é esse. Então, a gente já pula para a segunda aqui, vamos ver se ela vai se enquadrar como a segunda, né? Se não, e se é seco no inverno, né? Então, o tipo fundamental será AW, clima de savana. Em Uberlândia, o nosso inverno tem pouca precipitação, é seco. A gente vê isso nitidamente, ó, no nosso inverno aqui, ó, junho, julho, agosto, setembro, né? Precipitações muito baixas. Então a gente tem aqui praticamente não chove, né? É claro que isso aqui é médio, ele eleva, mas a gente tem chuvas muito abaixo da evapotranspiração. Então a gente se enquadra sim nesse segundo típico aqui, ok? Então como a gente se enquadrou, nosso inverno é fundamentalmente seco, né? É seco, a gente vai passar para o clima AW, que é o clima de savana, né? Então a gente vai se dirigir agora para o item 3.1.2, né? Então a gente já pulou esse daqui e já vai passar para o clima 3.1.2. Gente, percebe o seguinte, aqui a gente já tem a segunda letrinha, que é uma letrinha minúscula, né? Como a gente já viu na aula passada.
Só que o que falta a gente definir é se esse W aqui ele vai ser um W sem asterisco, do jeito que está aqui, ou ele vai ter um asterisco, seria W tá aqui, se ele vai ser sem asterisco, assim, se ele vai ter um asterisco, se ele vai ter dois asteriscos, que traz outras características. Então aqui a gente ainda vai definir isso agora, tá? Então a gente já sabe que ela é a W, vamos saber se ele tem asterisco ou não, ok? Então vamos lá. Primeira variável do item 3.2.1 que a gente foi encaminhado para esse item, né? A época mais seca, menos chuva, ocorre no inverno? Sim, né? No Uberlândia ocorre no inverno, isso já está bem claro, né? E o máximo de chuva ocorre no outono? Vamos olhar. O máximo de chuva ocorre em que estação do ano? Ocorre no verão, né? Então, né, dezembro aqui, janeiro, principalmente os 2 meses mais chuvosos, são meses de verão. Então, não é outono, né? Então, se não é outono, nem preciso terminar a leitura, ela já não se enquadra nesse ponto, né? Então, o nosso W ele já não vai ter um asterisco, ok? Vamos olhar se ele se enquadra na segunda. Ocorrem 2 estações chuvosas, 2 picos de chuva, 2 momentos que tem chuva, e 2 estações secas intercaladas. Ocorre isso? Não, não ocorre. Basicamente a gente tem uma estação seca e uma estação chuvosa, ok? Então a gente não tem essa questão intercalada. Estação chove, estação seca, estação chuvosa, estação seca. A gente não tem essa intercalação de 2 estações chuvosas com 2 estações secas durante um ano. Então a gente não é nem W' e nem W, 2 linhas, nem W com 2 apóstrofozinhos, né? Então, se é outros, ele fala aqui, então teremos ausência da variedade específica, ou seja, a gente vai ter ausência desses apóstrofos. E a gente fechou a nossa classificação climática para Uberlândia como sendo classificação climática de Köppen Geiger, como sendo de clima AW, que é o clima tropical com estação seca de inverno, ok? Então, simplesmente a gente já encontrou a nossa classificação climática. Gente, para ficar mais interessante a gente ter um clima diferente aqui, eu escolhi uma cidade do semiárido chamada Tauá, que é localizada na região sul do estado do Ceará, que é clima semiárido quente, né, um clima tipo B, e eu já até fiz a classificação aqui, vamos fazer ela junto para a gente ver se ficou certa a minha classificação aqui, né? Eu já estou sabendo que ela é um clima semiárido quente, é um clima quente e semiárido, ok? Vamos ver como eu cheguei nessa classificação. Então, vamos fazer a classificação desse local. Escolhi de propósito essa cidade para ser algo bem diferente da classificação de Uberlândia, ok? Então vamos lá. Vamos fazer aquela primeira. Deixa eu até pegar aquele mesmo que a gente já fez aqui, que já fica mais fácil. Que está no Q6. Q6, ok. Agora a gente vai fazer primeiro aquela análise inicial. Qual o momento em que ocorre mais chuvas aqui nessa região? Vamos analisar. Os meses mais chuvosos dela, acentuadamente aqui está janeiro, fevereiro, março, abril, até maio aqui, né? Porque depois ela já cai bruscamente, né? Então a gente já tem aqui, como meses mais chuvosos, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ok? Junho, julho, agosto, setembro, novembro, até novembro aqui a gente tem uma chuva muito pequena, né? Chove muito pouco. Dezembro já começa a ter uma chuvazinha. Então, basicamente, digamos assim, ela chove expressivamente na medida, né, para esse município. De dezembro pode iniciar, mas a concentração mais brusca é entre os meses de janeiro, fevereiro, março e abril, né? Então, e sendo o pico de prestação aqui em março, ok? Então, basicamente, a gente vê aqui já vê que nesse município aqui analisado,
as chuvas são chuvas de verão, né? São chuvas que estão concentradas entre os meses de dezembro até março, né? E um pouquinho no início do outono, né? Nos 2 primeiros meses do outono a gente ainda tem uma precipitação, né? Então são chuvas de verão ou início de outono, mas mais concentradas no verão, ok? Vamos analisar aqui previamente a precipitação média, né? Então, são um local que tem temperaturas elevadas, né? A mínima da temperatura, o mês mais frio aqui, de temperatura mínima mais baixa para esse município, foi 25,4 graus, né? E está no mês de junho, naturalmente, né? O mês de junho ele tem a menor temperatura média, mas é uma temperatura muito superior aos 18 graus, que é um ponto de referência, né? Vou até marcar aqui essa temperatura mínima para a gente ver quando for fazer a classificação, ok? Então aqui a gente já tem essa característica. Então vamos lá na chave de classificação para a gente ver como a gente vai chegar na classificação climática de Köppen-Geiger. Vamos iniciar do início, naturalmente, né? Então vamos lá. Identificação do clima, para a gente saber o geralzão, né? O item 1.1, né? Identificação fundamental da zona fundamental. Caso a temporada de chuva ocorra. Chuvas de inverno? Não, a gente já viu que são chuvas de verão, né? Então, igual o Uberlândia, a gente já vai pular naturalmente. Chuvas ao longo do ano inteiro? Também não, né? Então não é o item 1.4. Então a gente vai pular chuvas de verão, a gente vai pular naturalmente para o item 1.3, né? Então já caí aqui no item 1.3, ok? Chuvas de verão. Então vamos analisar aqui. Agora a gente vai analisar aquela característica lá da precipitação total anual, né? Então se a precipitação total anual for menor do que a temperatura mais 14 graus, né? A gente vai pular para o item 2.1. Se ela for menor do que 2 vezes a temperatura mais 14 graus, a gente pula para o item 2.2. Caso contrário, a gente vai pular para o item 3. Agora vamos analisar isso, né? Então, temperatura mais 14 deu 41. Temperatura mais 14 vezes 2 deu 82. Vamos para um primeiro item. Temperatura mais 14 dá 41. Chuva total anual 59,8. 41 é menor que 59, maior que 59,8? Não, é menor. Então o primeiro item não pode ser, né? Então o primeiro item está descartado, ok? O 82,8, que é 2 vezes, né, a temperatura mais 14, é maior ou menor do que 59? Ela vai ser maior que 59, ou seja, a precipitação total anual é menor do que 82. Então a gente se enquadra na segunda possibilidade. Ó. Precipitação total anual é menor do que 2 vezes a temperatura mais 14 graus. Então, se a gente se enquadrou nessa segunda situação, a gente vai ter que pular agora automaticamente para o item 2.2, né? Então, se ela caiu no item 2.2, que está dentro do grupo 2.0, que é zona climática B, né? Ó, mandou a gente vir para cá, para o item 2.2, né? Então a gente já sabe aqui de cara a primeira letra ou grupo da nossa classificação climática de Köppen, né? Quem é essa primeira letra? Cai no grupo B, né? Então, já é o B, Bzão, né? Primeira letra B, vou botar aqui essa letra. Então eu já sei o primeiro grupo, tá vendo? Diferentemente de Uberlândia, que era o grupo A, aqui a gente caiu no grupo B, ok? Se ela é grupo B, a gente vai ver que a segunda letra é maiúscula, mas a chave de classificação vai nos dizer isso, né? Lembra que ele mandou a gente pular para o item 2.2? Então a gente chegou aqui, item 2.2. Vamos analisar o que é que ele fala no item 2.2. Clima das estações de estepes ou semiárido, né? Que é esse tipo de clima 2.2. Se ele mandou a gente pular para o clima 2.2, então na verdade o nosso clima é B, e a segunda letra a gente já sabe que é o S, que é clima
de estepe ou semiárido. Então, na verdade, a gente já sabe as duas letras, né? O B e o Szão, né? Já sabe essas duas classificações, ok? Então, já sei a primeira letra e a segunda letra. Agora, vamos ver aqui as definições, se a gente vai ter ou não mais letras nesse nosso sistema, né? A precipitação total, o que ele pede aqui, ó, a precipitação anual total média fica compreendida entre 380 e 760 milímetros. Se isso ocorrer, a gente vai pular para o item 2.3. Caso isso não ocorra, nossa precipitação for diferente desse valor, a gente vai parar aqui. Nossa classificação já vai ser só BS, ok? Agora vamos analisar se ela está compreendida entre esse intervalo aqui, o total anual, né? Aqui é claro que se ela está em centímetros, é só multiplicar por 10 para a gente transformar para milímetros. Então a nossa precipitação total anual aqui nesse município aqui de Itauá, no Ceará, é de 599,8 milímetros, né? 599,8 está entre 380 e 760? Sim, está entre esse intervalo. Então, se ela se enquadrou nesse intervalo aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai pular para o item 2.3, né, que é o item aqui abaixo, né? Aí a gente vai na ordem aqui para ver se pra gente determinar as subcategorias, ok? Então, ó, o que diz no item 2.3, né? Adiciona-se ao tipo climático a variável específica referente à distribuição anual da precipitação. Como é que essa precipitação é distribuída ao longo do ano, né? A época mais seca ocorre no verão? Não, a gente já vê que isso não é, né? Porque a nossa época mais seca, aqui, ó, vamos olhar aqui que mês, aqui, quando ela ocorre, é normalmente nos meses de inverno ao início do outono, né? Então a gente, outono não, da primavera. A gente tem o mês mais seco no inverno, é primavera, né? Então essa primeiro item aqui, ela já não pode ser, a terceira letra já não pode ser o S, né? A época mais seca ocorre no inverno? Sim, ocorre no inverno. Agora vamos ver o que a gente pode ter agora. Se ela ocorre no inverno, ela pode ser Wzinho minúsculo com o apóstrofozinho em cima, ou ela pode ser só o W, ok? Aí o que ele fala aqui? Se o máximo de chuva ocorrer no outono, né, então a variável específica será a W. E dirija-se para o item 2.4. Se não, o mês mais chuvoso, que o máximo de chuva não ocorrer no outono, ocorrer, por exemplo, no verão, a gente vai ser só o W. Então vamos analisar aqui. Qual mês com o máximo de chuva que a gente tem aqui, ó? Máximo de chuva ocorreu no mês de março. Isso, março. Então 14.2 é o máximo de chuva. Março, a maior parte, lógico, março você tem uma parte que ela já entra no outono, né? Mas a maior parte do mês de março ele é verão, né? Então se ele é verão, a gente vai ter se o máximo de chuva ocorre no outono, então a variável específica W asterisco, e a gente vai se dirigir para o item 2.4. Deixa eu ver como foi que eu fiz aqui. Então, o máximo de chuva ocorre... na verdade aqui eu acredito que a gente poderia colocar o março, um mês, a maior parte dele ocorre no inverno, março ali é um mês de transição, mas a gente vê o seguinte, o máximo de chuva aqui ela está ocorrendo mais embora março é um mês de transição, mas o março ele tem mais dias no inverno,
na estação de verão do que na estação de inverno. Então eu consideraria ele, aqui já é um pouco de definição, mas eu consideraria ele como máximo de chuva de verão aqui, né? E a gente tem mais meses aqui com chuva no verão do que no outono. Até se a gente fizer o somatório aqui, ó, a gente vai ter soma 20,4 de chuvas. Vamos olhar aqui quanto a gente vai ter de chuvas. Entendi aqui. Então o que acontece, gente? 20,4, mas aí a gente pega mês de março. Então realmente o máximo de chuva ela está ocorrendo mais no inverno. Se a gente considerar março mais para verão do que para outono, a gente joga mesmo o W para Wzinho, né? Sem a linha em cima, né? Então aqui, a variável específica vai ser realmente o Wzinho. A gente vai pular também para o item 2,4. Então aqui a gente definiu a segunda subvariedade como W sem linha, né? Sem o apóstrofozinho em cima. Então, vamos pular agora para o item 2,4 para a gente ver a terceira subcategoria, que se refere à temperatura do ar, ok? O que ele falou de 3,4, que é a terceira letra nesse caso específico. Se a temperatura média anual é maior ou igual a 18 graus, sem dúvida, né? Você não tem nem meses menor que 25 graus, né? 24 graus. Essa aqui ela já se enquadra. Então, e se a temperatura média do mês mais frio também é maior que 18 graus, aqui não precisa nem voltar mais, a gente já vê que nenhum mês tem isso, né? Então temos a variável específica como a galinha, né? Então aqui a gente tem W, né? E a variável relacionada à chuva, ela é a galinha. Então a gente chega na classificação climática de Köppen-Geiger para a cidade de Tauá como sendo BSWzinho a galinha, né, que é a classificação climática quente e semiárido para esse município. Aqui a gente finalizou a classificação climática de Köppen-Geiger pelo algoritmo de classificação, né? Então assim, basicamente a gente vê que não é difícil fazer essa classificação, é só ir seguindo o passo a passo, né? E tendo os dados normais climatológicos já organizados, né? Então, gente, como trabalho, eu vou passar para vocês pegarem os dados daquela cidade que vocês fizeram os trabalhos de evapotranspiração, e vocês vão fazer a classificação climática de Köppen-Geiger para aquelas cidades que vocês já vêm trabalhando, tá? Então eu vou explicar os maiores detalhes na sala do Classroom. Então, até mais para vocês e até a próxima aula.